Hey guys, seguindo então aqui para a nossa maratona das vogais. Vamos começar pela primeira vogal, a vogal A. Então essa aula a gente vai se concentrar em todos os sons que a vogal A é capaz de produzir. Mas antes da gente ver a vogal A em específico, eu quero mostrar uma tabelinha para vocês, que é essa tabelinha aqui. O que é essa tabela? Essa é a tabela do IPA, ok? That's IPA, International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet. Alfabeto Fonético Internacional. Em português chama AFI, se você quiser depois procurar isso em português. Então, o que é essa tabelinha? São 44 símbolos, cada um representando um fonema do inglês. Então, ela é dividida em duas partes. Primeira parte, essa metade aqui, são símbolos para as vogais, que representam as vogais, e a segunda parte, os símbolos que representam as consoantes. Então, por exemplo, a gente pega esse símbolo aqui. Esse símbolo, ele representa o som de ch, como em church, church. Okay? Então, ele representa esse CH, ch, church. Esse símbolo aqui, ele representa o em book, book. Então, ele representa esse som. E assim vai. Então, lembra que na primeira aula eu falei que as vogais, elas podem ter 20 diferentes sons diferentes? Então, 20 diferentes símbolos, ok? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, para cada um representando um som que a vogal pode produzir. E quando eu falo, nessas próximas aulas, quando eu falo, por exemplo, a vogal A pode produzir 8 diferentes sons, então eu quero dizer que a vogal A, dependendo de onde que ela está na palavra, dependendo do que vem antes, depois dela, ela pode ser representada por 8 desses símbolos, tá? Então, é isso que eu vou querer dizer. Então, vamos lá começar com a vogal A e ver a pronúncia que essa vogal pode nos dar. Então, a gente vai começar falando sobre os sons curtos. Então, as vogais, elas são separadas, divididas em 3 categorias. Lembra que eu falei? Sons curtos, longos e ditongos. Então, todas as 5 vogais, elas vão ser separadas nessas 3 categorias. E dentro de cada categoria, pode ter uma variação de sons. Esses sons curtos, eles tendem a ser esses sons tipo o, e. Esses sons longos é mais um a, i. E esses ditongos é quando se combina 2 vogais. Então, por exemplo, a ou I. Então, ei, ai, ok? Então, isso que é o ditongo. Vamos começar vendo os sons curtos da vogal A. Então, a gente vai começar aqui vendo os sons curtos, que no caso do A são 3. Então, vamos lá. Primeiro som é esse som de que é, eu acho que o som mais comum que a maioria das pessoas vai conhecer. Então, som de Mas esse ele na verdade, ele é um meio a meio entre um A e um E. Então, eu vou colocar que barra A, tá bom? Tanto que o símbolo dele é esse AE, tá vendo? Então, o que é esse som? Esse cat. Em americano, eles puxam mais o E, então no americano fica cat. Em britânico, eles puxam mais o A, então em britânico fica cat. Então, no inglês britânico, essa lista aqui ficaria cat, black, match, ash, man. Em americano, cat, black, match, ash, man. Ok? Então,
Então, dependendo aí, tem um meio termo que você pode escolher, que é esse meio termo entre esse E e A, que é esse cat. Então, cat, black, match, ash, man. Você pode escolher, tá bom? O segundo som é o som de schwa. Se você não assistiu as 2 últimas aulas do schwa, eu recomendo que você volte lá e assista, que é onde eu explico como que as vogais são reduzidas a esse som do schwa, eu explico direitinho como que você reproduz esse som do schwa. Mas lembra que eu falei que todas as vogais são reduzidas a esse som de que é o schwa? Então aqui, o schwa ele faz parte então aqui do som curto da vogal A. Então, por exemplo, você vai encontrar ele aqui como em again, ou em Canada, again, Canada. Aqui, essas 2 palavras, quando eu coloco aqui um parênteses A, eu quero dizer que é no inglês americano, ok? E um parênteses B, quero dizer que é o inglês britânico. Sempre que houver uma diferença grande entre o americano e o britânico, eu vou apontar para você poder saber que existe essa diferença. Mas aqui acontece uma coisa interessante com essas 2 palavras. Então, what you was. No americano, no inglês americano, eles vão ficar, esses 2 As, vão ficar reduzidos ao som do schwa também. Então, claro que existem várias palavras de uma sílaba só, que a gente viu na outra aula, que o carrot, aquele chapeuzinho, representa esse som de nas palavras de uma sílaba. Sim, existem várias, mas é que essas 2 palavras são as palavras mais comuns que muita gente pronuncia errado. Então, eu quero trazê-las aqui em destaque. Então, what, was. Então, what did you say? What are you doing? What did you say? What e was. I was dreaming. I was doing this. I was going somewhere. I was. Ok? Ok, continuando. Essas 2 palavras, no inglês britânico, eles já vão ficar com o som desse símbolo aqui, que ele é um som de O. Ele é um som de O. Então, como em squat. Essa lista toda aqui é inglês britânico. No americano, eles vão ficar com um som que é longo, que a gente já vai ver já. Então, regrinha. Sempre que tem o A, fica com som de O. Então, squat. Outra regrinha, que não é muito uma regrinha. Quando você achar WA, você pode ser esse som de wash, ou pode ser outro som que é longo, é bem meio a meio, eu não consigo nem dar uma regra para vocês, porque ela não existe. Então, realmente, ela é meio a meio. Mas conforme você vai ficando familiarizado com a língua, se você sabe reconhecer esse som, você vai conseguir reconhecê-lo e vai conseguir reproduzi-lo, ok? Então, não se preocupa muito com isso. Ai, meu Deus, eu não sei a regra. Como que eu vou saber onde encaixar? Você vai saber, é só você ficar familiarizado. O mais importante é treinar o seu ouvido e saber como reproduzir esse som. Então, wash, watch, want, não é want, não é com A, é O, ok? Want. E daí, what, tanto que eles falam what, isso é bem britânico de falar, né? What you doing, mate? What, was, I was going there, you know? I was. Americano, I was doing this. Britânico, I was doing this. Ok? Então vamos ver então os sons longos agora que a vogal A é capaz de produzir. Então, esses sons são 3, beleza? Primeiro som, esse som de A. Então, percebe que esse som, ele é diferente de A, como em cat, no britânico, por exemplo. Então, cat, ele é curto, ele é uma vogal só. Cat.
Esse daqui, ele é um como se tivesse duas vogais, dois As nessa palavra. Então, essa palavra aqui, dark, dark, dark. Tá vendo que ele é longo, esse A? Dark. Então, eu vou ler em americano primeiro. Dark, part, car. Dark, part, car. Em britânico, dark, part, car. Por que essa diferença aqui entre esses dois? Esse daqui, em britânico, você percebe que ele é um pouquinho mais comprido. Por que isso acontece? Porque uma das regrinhas desse som comprido do A é que é AR, quando você encontra AR na palavra. Então, por exemplo, tem dark, and part, and car. Por que o americano fica o britânico fica um pouco mais comprido? Porque em britânico você não pronuncia esse R como R, né? Ele fica esse R de O. O R em si é já pronunciado O. Então, quando você vai pronunciar esse A, que já é comprido junto com esse R, esse som vai ficar mais comprido ainda. Então, esse daqui com dois pontinhos, ele representa esse som britânico de O. E esse A sem nada, sem nenhum pontinho, ele representa o som de O em americano. Então, em britânico, dark, pot, car, dark, 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 dark. Em britânico, também a gente encontra esse som comprido quando a palavra tem AS. É outra regrinha. Então, AS, como em fast, fast, ou glass, glass. Em americano, esse AS, ele fica com um som curto daquele AE, que estava aqui nessa coluna, tá? Como em cat. Então, em americano, fica fast, fast, glass, fast, fast, gloss, glass. De novo, em britânico, laugh, laugh. Em americano, laugh. Em britânico, after, after. Em americano, after, after. Beleza? Então, essas palavrinhas aqui, elas vão ter essa diferença. Cuidado com a palavrinha after, que muita gente pronuncia after, como se fosse uma afta. Não é after, ok? Não é after, é after, com esse som comprido de A, ou after, ou com aquele som curto, after, after, nunca after, ok? Beleza, continuando. Esse próximo som aqui. Esse som é um som de O comprido. Ele é como se fosse como se você incompridasse o som que estava aqui nessa coluna, que é aquele som de O. Como se você incompridasse esse O e fechasse ele um pouco mais. Então, por exemplo, aqui em britânico, walk, walk. Em americano, walk, walk. De novo, por isso a diferença entre esses dois. Em britânico ele vai ficar um pouquinho mais fechado com esses dois pontinhos. Em americano, sem os dois pontinhos, ele é um pouco mais aberto. Então, americano ele é um O mais comprido e em britânico ele é um O comprido e fechado. Então vamos lá. Em britânico primeiro. Walk, talk, coat, taught, water. Isso é bem famosa, né? Essa daqui. Water, water, war, war. Em americano, walk, talk, caught, taught, water, war. Ok? Então, regrinha aqui é esse AL, walk and talk, walk and talk. Esse AU, esse AUG na verdade, né? Que ele tem alguns sons diferentes, mas quando você acha esse som que é caught ou taught, ele na verdade é um caught, ou caught, caught, taught, taught. E de novo o
o WA. Beleza? Water, water. War. Ok, seguindo. Então, para esse som que é um som de E. É um som de E. Então, desculpa, é um som de E. Então, em said, said, said. Esse E duplo. Vou escrever aqui do ladinho. Ok? Então, said, chair, affair, glare, bear. Ok? Então, regrinhas aqui. AI, AIR também. AIR sempre vai ficar com esse som, tá? E esse ARE. Agora, aqui em britânico americano é a mesma coisa. Said, said, I said it, you said it. Agora, esses aqui que tem esse R, esse som de R depois desse E, como no britânico, esse R fica com um som diferente, fica com som de O, né? Ele vai ficar um pouquinho diferente, a gente vai ver ele quando a gente for ver aqui o ditongo, daqui a pouquinho eu já vou falar pra vocês. Então, mas em americano, como esse R ele é pronunciado como R mesmo, como então esse chair fica chair, chair. Olha esse A aqui com o schwa, hein? Affair, glare, bear. Então vamos ver agora os ditongos. Antes de passar com vocês os sons ditongos, eu quero só dar uma voltadinha naquelas palavrinhas que estavam nessa lista aqui nos sons curtos. Eles estavam com aquele som de O. Lembra que era o squat, wash, watch, want. Todo esse som de O no britânico. Agora, essas palavras no americano, seguindo aquela mesma regrinha, né? Aqui o squat, o A é regrinha, mas lembrando que esse WA, ele vai ficar aí meio a meio. Em americano, esse WA e esse UA, ele vai ficar com aquele som comprido de A, que eram as palavras que estavam nessa fileira aqui. Então, vai ficar squat, wash, watch, want, ok? Então, vai ficar com esse som comprido. Então, vamos lá seguir para os ditongos. Okidoki. Então, os sons ditongos, eles podem ser dois. O primeiro deles é esse E com schwa. O que vai ser esse som? Vai ser um E mesmo, vai ser tipo um E com schwa. Então, por exemplo, chair, chair, bear, care. Então, em britânico, lembra que em americano eles ficavam com aquele som de E, chair, bear, care, em americano, porque o americano pronuncia esse R. Em britânico, aqui ele vai ficar com esse som de chair, bear, care, fairy, fairy. Percebe como tem uma dupla vogal aí? Então é um ditongo. Então fairy, 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 fairy. Chair, bear, care, fairy. Esse R, ele tá com um asterisco, porque na verdade ele é uma exceção. Porque aqui a regrinha é esse A-R-E, esse A-I-R, ok? A-I-R de novo. Já esse R, ele é um som comprido, aquele A comprido, com aqueles dois pontinhos, ou o A aqui do americano. Então, R, R, ou R, esse A comprido, não é só R, ok? Então, muito brasileiro fala R, you are, não, é you are, R. O segundo som ditongo é esse som de EI. Esse EI não tem segredo, esse EI mesmo, E com I, EI. Em alguns sotaques, por exemplo, australiano, ele talvez fique um som mais aberto. Então, por exemplo, ao invés de day, fica die ou ply. Mas se você não quer errar,
A normal, sem segredo. Então vamos lá, tem algumas regrinhas que você pode encaixar esse som de A dentro da palavra. A primeira regrinha é toda vez que tiver um AI seguido, e quando esse AI for seguido de T, M, N, D e L. Então, AI seguido de qualquer uma dessas 5 consoantes, ele fica com som de A. Então, wait, claim, pain, aid, bail, ok? Segunda regrinha, toda palavra que tiver a Y. Então, day, play, ok? Terceira regrinha, toda palavra onde o A se encontrar entre 2 consoantes e depois dessa segunda consoante ter um E, ok? Então, consoante, consoante E. Esse A vai ficar com som de E. Então, face, face, lace, brace. Então, todas as palavras que tiverem essa consoante A, consoante E. Ok. Quarta regrinha. Toda palavra que tiver consoante A, consoante Y. Então, lazy, crazy. Toda palavra que seguir essa regrinha. Aqui eu coloquei uma exceção comum, claro que tem outras exceções, ok? Essa é uma exceção para essa regra aqui. Então, have, tá vendo que ela tem consoante A, consoante E? Ou seja, ela deveria seguir essa regra. Então, ficaria have, mas não, have. Esse A, ele fica com o som de, aquele som curto do AE. Então, ou é um E ou é um A. Então, em americano, have. Em britânico, have. Tem outras exceções, mas essa daqui eu acho que é a mais comum. Achei legal trazer para vocês. Ok, guys, so that's it. Agora, o que eu quero fazer é passar para lista de palavras para nossa practice list. Okidoki, vamos finalizar então a nossa aula com essa lista de palavras, com a practice list, onde você vai poder praticar então tudo que você aprendeu nessa aula e onde eu vou também dar uma resumida em tudo que a gente viu, ok? Então eu recomendo agora que você dê um pause nesse vídeo e copie essas palavras, essa lista de palavras. E daí eu recomendo que você faça o exercício de substituir os As pelos símbolos do IPA que você acha que se encaixa nessa palavra. Se você não prestou atenção nos símbolos, não tem problema. Substitui o A com o som que você acha que encaixa, ok? Que som que cada palavra aqui vai produzir. Beleza? Então pode dar um pause e a gente vai agora continuar. Então, ok, se você fez o exercício, você vai ter percebido que eu separei as palavras nas colunas de acordo com os sons curtos, longos e ditongos, ok? Então, vamos lá, vamos passar uma por uma, vamos passar naquele esquema onde você fala primeiro e eu então repito depois de você. Vamos lá, então primeira palavra, pode falar. Map. Esse é aquele símbolo, é o som do E, o símbolo do AE. Map. Em britânico fica mais map, em americano mais map. Splash. Ok? De novo, o símbolo do AE. Splash, que é esse som de E. Madam. Aqui a gente tem 2 sons. A gente tem o som do AE aqui em cima, desse primeiro A, é o ma, e o schwa nesse segundo A. Por que o schwa aqui? Porque esse segundo A é a sílaba mais fraca, ok? Então ela vai ser reduzida ao schwa. Madam. Squash. Esse aqui é aquele caso do britânico onde ele vai ficar com som de
ó, squash, squash. Waddle, waddle. De novo, esse símbolo no que vai encaixar mais no inglês britânico, que é o som de waddle, waddle, ok? Ok, vamos passar aqui. Se essas duas palavras fossem pronunciadas no americano, elas seriam então passadas para essa coluna, porque elas vão ser pronunciadas com o som de A, aquele A longo. Então, esse squash ficaria squash, ok? Vou fazer um barra aqui. Squash e waddle, waddle, ok? Vamos lá. Lista dos longos. Park, park, ou park, park, ou park. É aquele A comprido, aquele A mais longo. Em britânico ele vai ficar mais longo do que o americano, porque ele vai ficar park, park. Em americano, park, park. Repara bem, principalmente se você for assistir filme, quando eles vão falar esse som aqui, eles fazem um biquinho, quase um, eles fazem assim, park, 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 car, park, chart, part. Eles fazem esse biquinho, ok? Car, car. Repara a próxima vez que você for assistir um filme americano. Ok, próxima. Warning, warning ou warning. É aquele som do O em americano, o duplo O, warning, warning, warning. Ou aquele O fechado, O em britânico, warning, 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 warning. Warm, mesmo som, ok? Warm ou warm, 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 warm. Naughty ou naughty, 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 mesmo sonzinho desse O comprido. Naughty, naughty. Hair, hair. Esse daqui, nesse caso aqui, como ele tá na lista dos longos, ele é aquele sonzinho daquele E, se você for pronunciar na pronúncia americana, ok? Então, hair, hair, é aquele hair, hair. Se você for pronunciar essa palavra na pronúncia britânica, ela já passaria para essa lista aqui e ela ficaria em ditongo. Então ela ficaria com som de ré, 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 ré. Essa palavra é homófona, ok? Homófona dessa daqui. Então, mesma pronunciação, mesma pronúncia. Ré, ré. Ré, 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 em britânico. Se fosse pronunciar americano, ela passaria para essa lista, ficaria hair, hair. São pronunciadas do mesmo jeito. Away, away. Se você pegou esse schwazinho aqui, well done, ok? Well done. Tem um schwa aqui, desse A, away. Então, esse daqui é o ditongo A. Away, seguindo aquela regra do A com Y. Away. Saint, saint, seguindo a regra do AI seguido pelo N. Saint, saint. Crazy, crazy, seguindo a regra de consoante A, consoante Y. Crazy. E a última, take, take, seguindo a regra consoante A, consoante E.
take, take, ok? Então, olha, dá pra ver bem agora a diferença entre esses sons, certo? Então eu vou repassar de novo em americano, ok? Map, splash, madam, squash, waddle, park, warning, warning, warm, naughty, hair, hair, away, saint, crazy, take. Em britânico, map, splash, madam, squash, waddle, park, warning, warm, naughty, hair, away, saint, crazy, take. Agora eu quero mostrar para vocês duas frases onde a gente vai então colocar esses sons em prática. Então vamos pegar essa primeira frase, vamos fazer ela em britânico primeiro. Talking fairies watch dog cats. Talking fairies watch dog cats. Então, talking talking fairies de tongo, watch é som de O, dog cats. Talking fairies watch dog cats. Em americano, talking fairies watch dark cats, ok? Talking fairies watch dark cats. Beleza, vamos para a próxima frase. Wash your hair with water. Wash, vamos fazer em britânico. Wash your hair with water. Wash your hair with water. Wash your hair with water. Em americano, wash your hair with water. Wash your hair with water, girl. Wash your hair with water. Wash your hair with water. Wash your hair with water. Alright guys, that's it. Well done. Espero que vocês tenham conseguido pegar uma boa picture dessa última lousa, de como que esses sons todos se conversam, se comparam, se integram dentro da frase. Guys, parabéns por ter chegado até aqui. É isso aí. Keep it up and I'll see you na próxima aula.